Olá gente, só avisando que essa aqui é a continuação de um vídeo que eu fiz há umas 2 semanas atrás mais ou menos, onde eu analisava a biologia do jogo Spore. Dá uma olhada lá caso você ainda não tenha visto. Olá a todos, novamente aqui estamos para colocar lógica em um joguinho infantil de 2008. Eu deixei isso bem claro no primeiro vídeo, mas acho bom falar aqui também. Mas Spore é um universo diferente do nosso, além de ser um jogo, então é óbvio que muitos conceitos não vão se assemelhar ao que temos na vida real. Mas como eu faço isso por entretenimento, vale a pena. Clicando bem por cima, já que falei no primeiro vídeo sobre isso, meu objetivo aqui é explorar e comparar a biologia dentro do universo do jogo com o da vida real. Lembrando que nesse vídeo eu vou focar na fase de criatura, já que anteriormente eu fiz apenas do estágio celular. E uma coisa triste que descobri quando fui gravar, o jogo na versão da Steam não tem português brasileiro, o que é bem triste. Mas faz parte, pelo menos tá em português e dá pra compreender. E como é de costume, em todos os meus vídeos eu gostaria de pedir sua colaboração, dando um gostei, comentando e compartilhando, já que isso me ajuda demais. Desde já aproveitar também para agradecer todo o engajamento que teve no vídeo anterior, isso também me incentivou muito a fazer essa parte 2. E aproveitando essa parte também para avisar que os vídeos do canal estão saindo às quarta-feiras à tarde, quando eu consigo no caso. Bom, infelizmente vocês não vão conseguir assistir a toda a gameplay, porque infelizmente isso aconteceu quando eu estava gravando por causa de um simples bug no OBS. Obrigado, OBS, eu odeio você. Antes de tudo, quero deixar claro que a análise será feita com base no que temos atualmente no jogo. Ou seja, não vamos considerar as mecânicas que existiam no beta, que era diferente do jogo final em muitos aspectos. Após concluirmos o estágio de célula, você entra em um editor de criatura simples, onde você pode colocar partes do estágio anterior e também colocar pernas na sua criatura, caso você queira. A partir daí, já posso começar com meus comentários. Acho que está um pouco óbvio o que tem de divergente da realidade, tipo, o fato de você, a partir de uma célula, se tornar uma criatura complexa simplesmente do nada. E uma coisa que eu gostaria de agradecer ao nosso camarada, que provavelmente eu vou tirar um print do comentário porque eu já esqueci o nome da pessoa que comentou, mas tem meio que um reloginho quando você vai clicar para evoluir sua espécie, que ele mostra, basicamente ele mostra todo o tempo de evolução da sua espécie, ou seja, em anos, bilhões, trilhões de anos que acontece. Enfim, obrigado por me falar sobre isso. Eu jogo esse jogo desde muito tempo e nunca tinha reparado nisso. Bom, enfim, falando sobre o jogo agora. Quando eu falei que é um pouco óbvio ver as divergências, além do fato de você ser uma célula que do nada se torna uma versão gigante de si mesmo, os animais eles vieram da água e você começa o jogo se tornando uma versão maior da sua célula e saindo do nada da água sem você ter passado por uma fase de desenvolvimento, porque o que acontece é que na vida real, basicamente você tem células que vão se juntando, formando uma colônia que forma o primeiro animal, que esse animal vai desenvolvendo sua complexibilidade ao longo do tempo, até que chega um momento que ele realmente vai sair na água, tá? Mas isso vai levar muito tempo de evolução, basicamente. E é engraçado que, tipo, no momento que você termina seu estágio de célula, a sua célula desenvolve um cérebro. Mas isso também é um pouco divergente do que acontece na vida real. Até mesmo porque os primeiros animais a terem um sistema nervoso central, ou seja, um centro que é o cérebro do seu sistema nervoso, vai surgir bem depois. Até mesmo porque os primeiros animais nem sistema nervoso tinham, nem os que não eram centralizados, como o das águas vivas. Enfim, uma das coisas que eu achei bem interessante é o fato de você sair da água e já haver plantas no planeta. Porque isso realmente aconteceu. As plantas, elas chegaram no planeta, tipo, as plantas, elas começaram a habitar na Terra muito antes dos primeiros animais começarem a fazer o mesmo. A única coisa que tem meio que diferente do que na vida real é o fato de você estar numa idade que na teoria seria uma pré-história do jogo, uma idade há bilhões de anos antes de existir a espécie inteligente que no caso vai se tornar você, que você vai se tornar ela, é o fato de já existir frutas, porque as frutas no planeta Terra são meio que uma novidade nas plantas. Não uma novidade, mas algo que veio surgir bem depois dos primeiros seres vivos pisarem na Terra. No caso, o grupo das angiospermas, que foi o primeiro grupo de plantas a dar origem às frutas, no caso, que é basicamente o grupo mais recente de plantas que temos hoje em dia. Bom, agora começando na questão da gameplay. Você e uma bem pequena população de sua mesma espécie surge e se unem em um pequeno ninho. Se você é uma criatura carnívora, você se alimentará de todos os animais que você matou e caso você seja um herbívoro, não, você não se alimentará de folhas, mas sim de frutas espalhadas pelo ambiente. Como eu fiz minha criatura onívora, então ela se alimenta dos dois. Basicamente a relação entre os organismos no Spore é bem mais simples do que ocorre na vida real. Enquanto no nosso universo existem muitos tipos de relações que seres vivos podem ter
entre si, desde relações harmônicas como a simbiose e mutualismo, onde dois organismos colaboram entre si e os dois saem ganhando, de forma facultativa ou obrigatória. Temos também o comensalismo, onde um sai ganhando e o outro não perde nada, e também temos outros métodos harmônicos. Além das interações desarmônicas, onde temos, por exemplo, o predatismo, onde tem um predador que se alimenta de uma presa, ou o parasitismo, onde você tem uma espécie que se beneficia em cima de outra, dando desvantagem para ela, muitas vezes de forma obrigatória, além de outros meios, claro. Já no Spore você só vai ter dois meios de relações entre espécies diferentes. Em um deles, sua espécie extingue outra atacando alguns membros do ninho, e na outra, sua espécie faz amizade, podemos dizer assim, seja cantando, dançando ou fazendo o que a outra espécie queira que você faça. No ambiente de Spore você terá diversas mini populações espalhadas pelo ambiente. Todas elas vivem em ninhos, e todos se reproduzem através de ovos. Se fôssemos colocar lógica nisso, daria para afirmar que todos os animais desse universo são do grupo dos amnióticos. Falando de forma resumida e simples, é um grupo onde os organismos que produzem ovos os fazem com casca, fora outras características também. Mas se fôssemos tentar achar algo que daria para usar como base para criar clados e parentescos entre as espécies, seria bem difícil, visto que todas elas têm características bem confusas e as criaturas nesse mundo também são bem confusas. Além de que, se você for usar como base algo que disse no vídeo anterior, que todos os seres vivos não têm um ancestral comum, mas sim todos vêm de uma linhagem única, seria realmente difícil construir um clado ou uma árvore evolutiva nesse universo, dando parentesco aos seres vivos. Ah, e uma coisa que eu não falei, mas toda vez que você consegue fazer amizade com uma espécie ou extinguir uma, você consegue pontos que farão com que seu cérebro evolua. Quanto mais seu cérebro cresce, mais membros você pode convidar para andar contigo e te ajudar durante o jogo. Bom, no vídeo anterior eu falei que a evolução do sistema nervoso central não funciona bem assim, mas uma coisa que dá para entender disso seria o seguinte: conforme você vai construindo um cérebro mais complexo, melhor fica na sua capacidade comunicativa, ou seja, você se comunica melhor com outras criaturas e membros da própria espécie, talvez sendo uma tentativa de imitar como foi o processo evolutivo humano. Eu falei isso no vídeo anterior, mas vou falar novamente já que ocorre nesse estágio. Mas a forma como a evolução é apresentada no Spore é um tanto quanto errada, embora nós possuímos um reloginho que mostra o tempo de evolução da sua espécie, o que comprova que a evolução é gradual e em boa parte talvez a gente nem chegue a ver por questão de gameplay. O Spore apresenta a evolução como uma escada ou uma linha reta, como se uma espécie ancestral não pudesse existir no momento de seus descendentes, ou como se não fosse possível ter tido uma separação de populações que daria origem a mais de uma linhagem de seres vivos diferentes. Bom, como eu sempre digo, claro que isso não acontece, já que seria difícil tentar encaixar isso nas mecânicas de um jogo semelhante ao Spore. Agora, após você chegar no final da fase de criatura, o seu organismo ele desenvolverá um cérebro que podemos considerar como grande, uma alta capacidade cognitiva. Após isso, e você clicar no botão para conclusão de fase no canto inferior direito, você concluirá a fase de criatura e passará para o que o jogo chama de fase tribal. Mas isso não é assunto desse vídeo. Eu poderia falar mais coisa, poderia, mas algumas coisas eu tirei porque eu acho que eu fiquei com medo do vídeo ficar muito longo e eu achava algumas coisas meio desnecessárias, que provavelmente deixariam um vídeo meio entediante, e também tem muita coisa que eu esqueci de falar. Então, é isso. Obrigado por me assistir até aqui. Se você gosta do conteúdo que eu faço, por favor, considere se inscrever. Obrigado por me assistir até aqui. Até mais.